Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 13. Com objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública, detalhamento histórico da criação das vacinas, importância da imunização pelas vacinas. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Hoje iremos falar sobre a história da criação das vacinas. E quem lembra disso aqui? É ela mesmo, a pistola de vacinação. E quem foi criança até lá 1990, com certeza conhece esse instrumento. E você já parou para pensar no desenvolvimento, da forma de vacinar uma pessoa? A pistola de vacinação faz parte desse avanço tecnológico, pois foi um objeto muito importante na campanha, mundial de erradicação da varíola. E este instrumento portátil funcionava como um mecanismo de ar comprimido que, quando acionado por um pedal, proporciona uma poderosa fonte de pressão e, sem o uso de agulha, a administração era percutânea da vacina e se dava através de um fluxo de alta pressão. Ela foi inventada pelos médicos militares norte-americanos, criada lá no final dos anos de 1950. Ela tinha como objetivo agilizar a vacinação de grandes grupos de pessoas e foi utilizada inicialmente para vacinar os militares e prisioneiros, em presídios. E no final da década de 1990, as pistolas pararam de ser fabricadas e deixar, traumas nas crianças, porque eu lembro até hoje da última vez que foi utilizada, na vacinação, uma pistola dessa. E agora nós vamos dar um passeio, nessa contextualização histórica da criação das vacinas. Vamos lá. Antes das vacinas, ocorreram grandes epidemias, como da varíola, da peste bubônica e poliomielite, que causaram milhões de mortes. Para você ter ideia, a varíola pode ter matado de 300 a 500 milhões de pessoas. E foi a mais devastadora pandemia mundial, com uma taxa de mortalidade em torno de 30%. E as vacinas foram cruciais para a erradicação mundial da doença lá em 1980. Já a peste bubônica, que é uma bactéria que é encontrada nas pulgas que ficam em ratos contaminados, a estimativa é de 25 a 75 milhões de mortos, certo? E a terceira pandemia de peste bubônica, iniciada na China em 1855, foi responsável por 18 milhões de mortes, certo? E a poliomielite, ela tem, que é a paralisia infantil. Ela tem, ataca o quê? As crianças, certo? E causa aí, deformidades. E grandes epidemias foram devastadoras, como em 1916, nos Estados Unidos, que resultou em 6 mil mortes e mais de 27 mil casos, certo? Atualmente, graças às vacinas, a doença está o quê? Em processo de erradicação, graças à vacinação em massa, certo? Então, isso daí é para mostrar da importância e também como que surgiram as vacinas, porque elas surgiram como resposta a essas doenças. Então, vamos entender agora um pouco mais sobre o conceito de vacina. Vejam aí.
A vacina, ela vai ser o quê? Uma substância que vai ser produzida a partir de agentes infecciosos, certo? Esses agentes infecciosos, eles vão estar mortos, certos? Atenuados ou fragmento deles. E estima-se que o sistema imunológico, né, cria uma memória de defesa. Então, a vacina ela vai atuar juntamente com o nosso sistema imunológico, criando essa memória de defesa. Por isso que ela é tão importante no nosso corpo. E quem, professora, teve a ideia de criar a vacina? A criação da vacina, ela vem, né, por esse grande pesquisador, o Edward Jenner, que fez o quê? Ele fez uma experiência lá em 1796, muito curioso, estava tendo, né, o surto da varíola e existia também a varíola bovina. E aí ele observou que as criadas que faziam ali a ordenha das vacas, né, não contraíam a varíola bovina, ou se contraiu, tinham ali uma resposta bem amena. Aí ele fez o quê? Ele decidiu fazer um teste. Ele pegou ali uma criança de 8 anos, pegou o pus que tinha lá da secreção, né, da vaca e inoculou no menino. E ele viu que o menino desenvolveu uma forma bem branda da doença da varíola bovina. E aí ele foi e colocou o menino em contato com a varíola humana. E o menino não desenvolveu a doença. E assim ele criou, né, através da palavra, a origem, né, vacina, da palavra vacina, que vem do latim vaca, certo? E vamos agora aprender um pouco mais sobre essa história da criação das vacinas. Você conhece a história das vacinas? Vem saber um pouco com a gente! Antes de tudo, vamos falar sobre a varíola. Essa é uma doença muito antiga. Para você ter uma ideia, foram encontradas cicatrizes características da doença em múmias egípcias. A varíola provocou milhões de mortes ao longo dos séculos, até que, em 1796, o médico inglês Edward Jenner notou que as pessoas que contraíam a cowpox, uma doença parecida com a varíola, não adoeciam tanto com a versão humana da doença. Então, ele fez um teste. Aplicou uma pequena dose dessa varíola bovina numa pessoa que acabou apresentando uma forma leve da doença. Depois de um tempo, aplicou uma dose da varíola humana nessa mesma pessoa, que não desenvolveu a doença. No Brasil, a doença chegou com os colonizadores europeus no século XVI. Já a vacina chegou no século XIX, mais ou menos na época da chegada da corte ao país. Inicialmente, a população resistiu às vacinas, o que infelizmente levou o país a novas epidemias por alguns anos. Em 1908, houve um surto violento de varíola e o medo da doença passou a ser maior que o da vacina. A vacinação de rotina comprovou sua eficácia ao longo dos anos. A presença da varíola foi diminuindo no Brasil e no mundo, até que em 1980 ela foi considerada extinta em todo o planeta. A varíola é a primeira e única doença humana erradicada em todo o mundo, e esse resultado só foi possível graças à vacina. No Brasil, a vacinação em massa também foi responsável pelo controle da poliomielite, paralisia infantil e da síndrome da rubéola congênita. A vacinação é um ato de amor, amor pela própria vida, pelos familiares e por todos à sua volta. Muito bem, nós vimos aí, né, o histórico da criação das vacinas e a importância dela na nossa vida, que é um grande ato de amor. E aí, continuando, né, com esse histórico, agora nós vamos falar sobre Louis Pasteur.
que lá no século lá no século XIX, ele foi, né, desenvolveu as vacinas contra a raiva e contra o antrax. Quem era Louis Pasteur? Ele era um químico e lá em 1885 ele desenvolveu essa vacina contra a raiva, certo? Ele também desenvolveu a vacina contra a cólera aviária e elevou a vacinação ao nível da ciência. O antrax, ele é causado por uma bactéria e ataca o quê? Rebanhos de ovelhas e gados. E aí as pessoas, né, que trabalham manuseando as ovelhas e os gados podem se contaminar, certo? Então nós vemos aí que ele é considerado o pai da microbiologia. Então, com toda essa contribuição, e existe muito mais que Louis Pasteur contribuiu com a ciência. Isso daí é só uma parte da sua contribuição, né? O desenvolvimento dessas vacinas contra a raiva, contra a cólera aviária e contra o antrax, certo? E agora nós vamos ver a expansão das vacinas. Vejam aí que no século XX, com a expansão das vacinas, né, para sarampo, poliomielite, tétano, coqueluche, você observa aqui esse gráfico. Nessa primeira aqui, ó, representação, você observa aqui, ó, varíola, 1970, 171 casos, certo? Poliomielite, 11.545. Difteria, 10.496. Coqueluche, 81.014. Sarampo, 109.125. Isso lá em 1970. E aí, com o desenvolvimento das vacinas, ó, ao longo dos anos, né? Então, temos o quê? A redução, ó, a varíola, ela foi erradicada. A poliomielite, né? Diminuiu muito os casos, mas infelizmente, após a pandemia, como as pessoas, né, pararam ali, tiveram uma pausa na vacinação das suas crianças, houve aí, né, o reaparecimento da poliomielite, certo? Assim como do sarampo também. Então, nós vemos aí, né, que as vacinas fazem esse controle, conseguem ali, né, diminuir os casos e principalmente o número de mortes, certo? E como que as vacinas, né, chegaram no Brasil? Então, a vacinação, né, teve uma campanha de vacina obrigatória que ficou histórica lá em 1904, né, que culminou no que nós chamamos de a revolta da vacina, pois gerou profundas mudanças, tanto sociais como culturais, no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. O evento ele não foi apenas um protesto contra a imunização, mas um reflexo da insatisfação popular com as reformas autoritárias e excludentes da recém-proclamada República, certo? E, contudo, essa campanha do Brasil, ela chegou, na verdade, em 1804, lá, né, vindo de Portugal, onde a vacina para a varíola, né, ela era disposta apenas para os nobres, ela não era para acesso para todos, para ali o controle. Então, teve lá em 1804 a chegada das vacinas e em 1904 ficou ali registrado, né, com esse evento histórico, com a revolta das vacinas, e nós vamos agora assistir aqui a explicação de uma professora, uma colega historiadora, sobre esse lado, né, da história associado à revolta da vacina.
Olá, eu sou a professora de História Adriana Cabral e hoje vamos falar sobre um episódio que mistura ciência, política e resistência popular, a revolta da vacina. Imagine o Rio de Janeiro em 1904, capital do Brasil, cheia de cortiços, epidemias por todos os lados. Varíola, febre amarela, peste bubônica. A cidade precisava de mudanças urgentes. A varíola era uma doença viral grave, altamente contagiosa e com altos índices de mortalidade. A solução? A vacina, desenvolvida a partir de estudos de Edward Jenner, já era usada em outros países. Oswaldo Cruz, médico sanitarista, foi encarregado de liderar a campanha de vacinação, que seria obrigatória. Mas a ciência, sem diálogo com a população, pode gerar conflitos. Enquanto isso, o prefeito Pereira Passos promovia reformas urbanas, expulsava os mais pobres dos cortiços e tentava modernizar a cidade. Com a vacinação obrigatória, agentes invadiam casas, exigiam comprovantes para trabalhar, estudar ou casar. A população, já pressionada, reagiu. Entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, o Rio de Janeiro virou palco de uma revolta. Barricadas, confrontos e até tentativa de golpe militar. Depois da revolta, o governo recuou e suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Mas, com o tempo, a vacinação foi retomada e foi essencial para erradicar a varíola no Brasil. Esse episódio mostra que saúde pública não depende só da ciência, mas também de diálogo, confiança e respeito à população. A revolta da vacina ela foi um exemplo de como as decisões sanitárias precisam considerar o contexto social. Hoje, com novos desafios de saúde, será que aprendemos a comunicar melhor a ciência? Fica a reflexão. A ciência salva vidas, mas quando caminha junto com a sociedade. Muito bem explicada aí pela professora Adriana, né, a respeito da revolta da vacina, que apesar, né, de ter esse nome, tinha ali também por trás um cunho político. Então, a resistência da população não foi somente a vacina, foi a forma que estava ali sendo, né, obrigatória, estava sendo ali impelido, sem ter uma comunicação, sem ter uma explicação do processo, né, do porquê da vacinação. E anos depois, houve um novo surto lá na cidade do Rio de Janeiro, e aí a própria população procurou, né, para fazer ali uso da vacina, certo? Porque aí já tinham entendido, já tinha visto ali a comprovação, né, científica e a eficácia da vacina. E aí, quando veio o novo surto lá em 1908, a própria população foi atrás, certo? Então, nós vimos um outro exemplo recente na nossa atualidade da importância da vacina. Através do quê? Da pandemia que nós tivemos, né? A importância que foi a descoberta, o desenvolvimento das vacinas contra o Covid-19, mostrando aí o papel da ciência e da tecnologia. Haja vista, né, que o mundo todo parou literalmente, né, que nós tivemos lockdown para poder ter tempo, né, de mobilizar a ciência para entender o que estava acontecendo e encontrar ali o mecanismo para criar a vacina. Então, cientistas de diversas áreas, incluindo biólogos, virologistas e médicos, trabalharam em conjunto para entender o vírus SARS-CoV-2 e desenvolver o quê? As vacinas capazes de gerar imunidade, certo? Então, a aplicação de tecnologia de ponta foi essencial para a produção de vacinas em escala, garantindo dessa forma a sua disponibilidade em todo o mundo. Haja vista que aí nós já temos, né, o conhecimento de tecnologias, já sabemos o processo do desenvolvimento das vacinas,
E por isso, né, com a mobilização mundial de diversos profissionais, foi feito, né, de forma rápida, graças a Deus, a vacina contra a Covid, certo? E como a vacina atua no nosso organismo? Vejam aí. Ela trabalha juntamente com o nosso sistema imunológico, que reconhece, né, os corpos estranhos, como os vírus e bactérias. Então, vejam aqui na nossa cartela, que nós vamos ter aqui, quando você, né, inocula a vacina ela é produzida com o vírus numa forma branda, numa forma atenuada, no fragmento, certo? Então, é inoculado aqui, o que vai acontecer? O seu sistema imunológico, com os glóbulos brancos, vão fazer o quê? Vão começar a atacar, né, os vírus, certo? E aí, ó, o que vai acontecer? Eles vão englobar esses vírus e vai começar o quê? A produção do anticorpo, certo? Então, com isso, nós vamos ter, aí ele vai eliminar o vírus, mas nós vamos ter como produto final uma célula preparada contra a doença, porque essa célula contém os anticorpos, certo? Então, é dessa forma que a vacina age no seu corpo. Mas vamos ver aqui, ó, como que ocorre isso. Então, nós temos o vírus, né? A parte do vírus é isolada, certo? E aí, existem diferentes formas para o desenvolvimento da vacina. Com o vírus ou parte do vírus, com o DNA ou RNA e com partículas semelhantes, certo? E aí, a próxima fase é o quê? A criação de anticorpos, ativando a memória imunológica, certo? E aí, nós depois temos o quê? A vacina, que depois de criado o soro, vai começar os testes, certo? E por que essas vacinas são tão importantes? Elas são importantes porque elas tratam da nossa saúde individual, né, com a proteção contra doenças graves, com a redução de complicações e mortes, certo? Então, a vacina, ela traz esse benefício, né, individual, com a proteção contra essas doenças, com a redução e principalmente com a redução de complicações e mortes. E tem também a questão da saúde coletiva, certo? Que é a imunidade de rebanho. Quanto mais pessoas vacinadas, menor vai ser o quê? A circulação do vírus, certo? E isso traz o quê? Uma proteção indireta a pessoas vulneráveis, como idosos, bebês, imunossuprimidos, certo? Então, por isso que essa imunidade de rebanho, né? Quanto mais pessoas vacinadas, menor será a circulação da doença, certo? Por isso que se fala que o ato de vacinar, ele é uma decisão individual, mas tem um impacto no coletivo, certo? E aí foi a questão, né, do Covid, que muitas pessoas tiveram ali uma resistência, contudo, se buscava aumentar o número de pessoas vacinadas por conta dessa imunidade de rebanho, certo? E aí nós estamos falando de imunidade. Essa imunidade, ela pode enfraquecer com o tempo, certo? E aí vai precisar ser reforçada com a vacinação. Então, nós temos aqui, observem na imagem, a imunidade natural, certo? Por exemplo, nós somos vacinados contra tétano, contra a febre amarela, de 10 em 10 anos, certo? Então, é produzido aí a nossa imunidade contra essas doenças. E a cada 10 anos, nós precisamos o quê? Reforçar a nossa imunidade natural, né, com a vacina, certo? Então, é por isso que nós temos novas doses, novas vacinas, certo? E também, por exemplo, da gripe, o que acontece? Os vírus, eles são parasitas, né?
são parasitas de células, e eles têm uma capacidade de se renovar. E aí, a cada novo ciclo de viroses, nós temos o quê? Uma nova cepa. Então, por isso que precisa ter ali uma variação na produção da vacina, né, com aquela cepa nova que está ocorrendo momentaneamente naquela área, naquela localidade. Então, por isso que a vacina da gripe, né, ela é dada anualmente, porque sempre vai estar ali associada ao quê? A novos tipos de vírus, certo? E com isso nós temos, né, exemplos de sucesso do uso da vacina, com a erradicação da varíola, né? Desde 1980 não existe mais casos de varíola pelo mundo. A quase erradicação da poliomielite, né? Que ali vem novamente a questão de você manter ali o cartão de vacina atualizado, certo? E a redução, né, do sarampo, do tétano e da difteria. Nós tivemos novos casos de sarampo porque chegou no Brasil vindo de pessoas que vieram do estrangeiro, onde lá nesse país não existe uma campanha de vacinação regular, estável, como existe no nosso país. Então, as pessoas ainda têm casos de sarampo por lá. E aí, quando os estrangeiros chegaram no nosso país, introduziram novamente o sarampo. Então, novamente, o nosso país se mobilizou para dar uma renovação nas vacinas contra o sarampo. E essa vacinação no Brasil, professora, acontece de que forma? Nós somos agraciados pelo Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, que foi criado lá em 1973, que faz a distribuição de vacinas gratuitamente pelo SUS. Esse programa é tão importante que ele é reconhecido internacionalmente, certo? Pelo seu sucesso, pela erradicação de várias doenças aqui, graças, né, às campanhas frequentes que ocorrem e também, né, a nossa carteirinha de vacina, né, vacinas fixas que estão ali. Então, quais são as campanhas de vacinação? A principal, né, da poliomielite, que teve ali, né, a criação de um mascote, o Zé Gotinha, que ficou inserido, né, foi criado naquele momento e ficou inserido. Haja visto, né, a aceitabilidade dele com as crianças, porque, querendo ou não, sempre tem ali um medinho, né, na hora de tomar vacina. E ali um bonequinho mais agradável, né, chama a atenção das crianças. E as campanhas, né, contra o H1N1 e contra o Covid-19. Estão mostrando aí a importância das nossas vacinas. E os desafios atuais, quais são? As benditas fake news e a desinformação. Pessoas deixam de se vacinar, como eu falei, casos de sarampo, né? De poliomielite, deixam de se vacinar por medo ou notícias falsas. Então, de forma alguma, você pode deixar de se vacinar. A vacina é algo que você viu ao longo dessa aula o quanto ela é importante. E aí, por conta dessas fake news, dessa desinformação, o que aconteceu? Uma baixa adesão vacinal. Aí nós tivemos o reaparecimento de doenças no Brasil, né, como o sarampo. Então, vejam aí que nós temos que em 1989, para você ter ideia, tinha sido o último caso de registro de poliomielite no Brasil, certo? 1989. Em 1904, Oswaldo Cruz, né, inicia a campanha de vacinação obrigatória, certo? E aí, em 2000, o que nós tivemos? Os últimos casos de sarampo no Brasil.
Em 2015, né, ressurgiu novos casos de sarampo no Brasil, decorrentes de quê? Da importação, no sentido de emigrantes, certo? E em 2018, o sarampo, né, voltou para o Brasil. Então, nós temos aí campanhas que trazem de novo, resgatam de novo a questão da atualização das vacinas, certo? Então, nós vimos ao longo aí da nossa aula, né, a importância, o histórico da criação das vacinas e a importância dela para a nossa vida. E aqui a professora quer deixar a importância da conscientização. Vacina é um direito e um dever social. Vacinas salvam vidas. Vacinas, elas são fruto da ciência e da luta da humanidade contra epidemias. A vacinação protege você, sua família e toda a sociedade. Vacinar é um ato de amor, certo? Então, espero que você tenha aprendido mais ciência. Eu sou a professora Aldeleia Santos e até uma próxima.